Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os testes não destrutivos, ou ensaio não destrutivos. Bom, como o próprio nome diz, né, ensaio não destrutivos são aquelas técnicas que a gente utiliza para examinar determinados equipamentos, peças, né? E essas peças não vão sofrer nenhum dano, ela não vai ser danificada, não vai ter nenhuma alteração. Então, ela estando ok, eu consigo continuar utilizando ela sem nenhum prejuízo ao equipamento ou à peça que está sendo examinada, né? Essa é a grande vantagem. Então, a gente também vai chamar os testes não destrutivos, né, de END, né, que são os ensaios não destrutivos, ok? Bom, tem uma série de vantagens aí os ensaios não destrutivos, né? Imagine vocês com uma peça grande, uma peça que não é barata, para que eu consiga fazer determinados ensaios, que a gente viu anteriormente, ensaio de tração, ensaio de torção, ensaio de cisalhamento, né? Todos esses ensaios, a peça, ou a peça, ou o pedaço que está sendo feito o teste, né? Ele vai ser descartado depois. Você faz o teste e descarta ele. Então é um material que está sendo descartado, jogado fora. Imagina fazer isso numa peça cara, numa peça que se teve bastante trabalho para se fazer. Então fica inviável, impossível fazer isso, né? Então daí é onde entram os testes não destrutivos, certo? E ele é aplicado em todos os segmentos da indústria, tá? Desde o segmento alimentício, petrolífero, na indústria metalúrgica, né? Plásticos em gerais. Então, assim, o ensaio não destrutivo é uma tendência grande, né? Que a gente está utilizando bastante já há algum tempo e cada vez mais forte, né? E por que é cada vez mais forte a utilização dos ensaios não destrutivos? Os equipamentos para fazer esse tipo de ensaios, eles estão ficando mais em conta, né? Então já foram equipamentos mais caros, de mais difícil acesso. Hoje são equipamentos de mais fácil acesso, equipamentos mais baratos. Então isso está fazendo com que muitas empresas tenham acesso a esse material, a esse tipo de equipamento, né, sem ter mais de despender de uma quantidade muito grande de dinheiro. Inclusive, existem empresas especializadas apenas em testes não destrutivos, onde ela faz a terceirização, presta o serviço, né, de testes não destrutivos para as outras empresas, né? Então, a gente tem uma mudança no mercado hoje, né? E isso faz com que esses ensaios fiquem cada vez mais populares, cada vez mais utilizados. E ainda por cima, ele tem um alto índice de confiabilidade, né? Então, quando a gente utiliza esses testes, o resultado dele é muito confiável, né? Então isso faz também com que eu consiga prolongar a vida dos meus equipamentos, porque o teste destrutivo não é realizado apenas no produto final, ele também pode ser realizado nos equipamentos que estão trabalhando, né? Então a gente pode fazer esse tipo de teste, né? Então eu coloco aqui que ainda, que os ensaios não destrutivos incluem métodos capazes de proporcionar informações a respeito de teor de defeitos de determinado produto, características tecnológicas do material, ou ainda da monitoração da degradação de serviços, componentes, equipamentos e estruturas. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse teste destrutivo não é só, não é só para os equipamentos novos, para as peças novas. Então, por exemplo, o setor de manutenção, né? O setor de manutenção industrial utiliza muito esse tipo de teste. Então, imagine você ter uma estrutura metálica ou um equipamento que já está funcionando, né? E esse uso desse equipamento, naturalmente, vai haver desgastes. A utilização natural do equipamento, ele vai haver desgastes. Em que momento eu tenho que trocar determinada peça? Né? Essa peça aguenta ou não aguenta? É necessário trocar ou não é necessário trocar? Então, através desses testes, eu tenho a precisão disso daí. E eu vou fazer a substituição das peças, fazer essa manutenção apenas quando realmente eu preciso fazer. Tá? Então aí entra uma grande vantagem dos testes não destrutivos. Então, eu coloco ali, o que ele garante para a gente, algumas vantagens desses ensaios não destrutivos. Tem vários. Tá? Primeiro, ele inspeciona 100% no componente. Vamos lá, como é que eu quero dizer isso? Imagine que aquele teste que a gente viu anteriormente já é de ensaio de dureza.
O ensaio de dureza, a gente verifica um ponto do material se ele está duro. Eu não consigo saber se a peça inteira está com a mesma dureza. Então, se tiver uma variação de dureza ao longo da peça, provavelmente eu não vou detectar, né? Eu vou conseguir perceber isso pelo que eu sei o processo que foi feito, tudo. A gente deduz que se aquele ponto tem aquela dureza, o restante da peça também tem aquela dureza. Mas é uma dedução, né? Já os ensaios não destrutivos, não. Eu posso fazer um exame 100% da peça. Então, eu garanto que a peça toda está com aquele resultado. Contribui para melhorar o projeto de uma peça, né? Então, como eu tenho uma noção geral do que acontece na peça como um todo, eu posso melhorar o projeto. De repente, eu percebo naquela peça que ela tem um esforço maior em determinado ponto. Então, eu posso pensar em reprojetar aquela peça de forma que esse esforço seja distribuído melhor ao longo da peça. Previne a ocorrência de falhas em serviços. Então, o teste não destrutivo ele é muito utilizado na prevenção, no acompanhamento, né? Então, eu vou verificando se aquela peça, aquele equipamento está ok, até o momento que fala, não, está na hora de fazer a manutenção. Então, ele trabalha muito no setor de prevenção, né? Além de outras características que eu coloco ali, né? Detecção e caracterização de defeitos, fazer caracterização de materiais e permite fazer uma caracterização metrológica por verificações de dimensões. Então, existem vários testes, né? Este da dimensão é o teste que a gente faz o dimensional 3D da peça, onde eu consigo fazer toda a medição da peça, global da peça, não só de alguns únicos pontos, né? Então, também entra aí nos ensaios não destrutivos. E por que é importante a verificação dessas dimensões depois que a peça está pronta, com a utilização da peça? Se a peça estiver tendo, se o equipamento estiver tendo alguma alteração dimensional de um eixo, por exemplo, significa que aquele eixo está sofrendo esforço além do que ele foi projetado, né? Ou se foi projetado para sofrer aquele esforço, significa que ele está sofrendo uma deformação e ao longo do tempo ele vai sofrer uma deformação que vai ser necessária a sua substituição. Então, uma das técnicas é a medição completa, a dimensão 3D, né? É a dimensão completa de uma peça. Então, aqui eu coloco 3 classificações para os testes não destrutivos: detecção de defeitos, caracterização de materiais e metrologia. Tá? Então, detecção de defeitos. Eu vou detectar se aquela peça tem algum tipo de defeito. A gente vai ver no set de ultrassom que pode determinar uma trinca interna, alguma coisa que eu não consigo verificar externamente, mas existe um defeito interno. Caracterização do material. Esses testes também podem me dizer qual a característica do material, do que ele é formado, qual é posso fazer um teste químico, que não vou destruir o material, né? Onde eu vou saber qual a composição química do material, né? Então, eu posso dar certas características físicas e químicas dos materiais sem necessariamente ter que fazer a destruição do material. E metrologia, que é a verificação de todas as dimensões da peça que eu acabei de falar para vocês. Resultados, né? E qual é o resultado que eu tenho com isso, né? Então, primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: são trabalhos mais sofisticados, assim, são trabalhos que exigem de uma técnica mais apurada, de um conhecimento melhor. Então, quem faz esse tipo de teste deve ser um profissional qualificado. E a gente fala qualificado e certificado, né? Existem as empresas, né, que fazem certificação de quem é capaz, está habilitado a trabalhar com esse tipo de material, né, com esse tipo de equipamento e saber fazer esses testes e a leitura do teste, né? O equipamento em si tem que estar calibrado, né? A gente depende muito do equipamento, tá? Então, e os procedimentos de como são feitos esses testes também são cuidadosamente meticulosos, tá? Então a gente sabe exatamente como é feito esse teste. Porque o mesmo teste, então eu falo assim, vou fazer um teste de ultrassom. O mesmo teste feito no mesmo equipamento de maneiras diferentes podem trazer resultados diferentes. Então, existe um procedimento de como trabalhar com cada equipamento, com cada situação daí, tá? Esse teste não destrutivos, né, a gente fala assim que é mais ou menos como se fosse no médico e fizesse alguns exames para detectar se a gente tem algum problema. Então a gente não espera necessariamente o equipamento apresentar problema ou estar com problema
aparente, né? Eu faço testes, eu faço exames, então eu também faria esses testes, esses exames nos equipamentos, né? Do mesmo jeito que a gente faz um exame de sangue, eu posso fazer um teste metalográfico para verificar qual é a composição química do material. Do mesmo jeito que eu faço um ultrassom para verificar se tem algum problema intestinal, seja lá qual for o problema, né? Eu também tenho um ultrassom para verificar se dentro do equipamento tem algum problema químico, né? Algum problema de trinca, alguma coisa desse tipo. Do mesmo jeito que eu faço um raio-x para ver se eu tenho uma fratura, eu também tenho o raio-x para verificar se dentro da máquina está ok. Então, a comparação que a gente faz com os testes não destrutivos é como se levasse o equipamento ao médico, né? Eu vou fazer exame neles para detectar problemas antes desses problemas aparecerem. Existem várias, tá? A gente vai pegar, tem uma série enorme hoje de testes. O desenvolvimento da tecnologia está trazendo para a gente cada vez mais testes, né? Ensaios mais sofisticados, ensaios mais tecnológicos, né? E dando para a gente cada vez um resultado mais preciso do que está acontecendo com o equipamento. Mas alguns testes já são bastante difundidos, a gente já utiliza bastante dentro da indústria, tá? Entre eles, emissão acústica, radiografia, radioscopia ou a gammagrafia, desculpa. Ensaio visual, estanqueidade, líquido penetrante e partículas magnéticas e ultrassom. Bom, rapidinho vou falar um pouquinho de alguns deles, depois eu entro mais em detalhes em alguns outros. O estanqueidade é a verificação se tem algum tipo de vazamento no material. Tá? Então, seria alguma coisa desse tipo. O líquido penetrante, né? A gente passa um líquido em cima de uma peça, em cima do metal, limpa e verifica se ficou alguma marca, o que pode daí, de repente, aparecer uma trinca, alguma coisa que a gente não teria conseguido ver isso antes. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho dos outros testes, tá? De alguns outros testes que a gente é bastante utilizado aqui na indústria. A emissão acústica a ideia é o seguinte: eu faço um som através de um equipamento, né? E de acordo com a propagação desse som na peça, eu determino se essa peça tem ou não tem problema. Então é bastante parecido com os testes de ultrassom, também não é bem ultrassom, na verdade a ideia dele é só mesmo a propagação do som. E essas ondas sonoras, de acordo com o resultado dessas ondas sonoras, eu verifico o que está acontecendo. Tá? Por exemplo, um teste hoje bastante utilizado, um teste chamado teste de vibração, onde a gente coloca alguns sensores que detectam a vibração do equipamento, e pela vibração do equipamento eu verifico se ele está ok ou não. Então, da emissão acústica, é mais ou menos assim também, só que a diferença é que eu forço a emissão acústica, né? Então eu faço um aparelho que emite um determinado som sobre o equipamento, né? E daí, com o retorno desse som, dessas ondas sonoras, de acordo com a propagação dela, eu sei o que está acontecendo com esse equipamento, né? Então, o que eu vejo com isso? Eu consigo detectar vazamento de ar comprimido, vazamento de vapor, descargas elétricas, falha do isolamento, tá? E mais um monte de outros itens que é possível verificar com o teste de emissão acústica. Então aí do lado vocês verificam mais ou menos um aparelhinho de teste de emissão acústica, tá? Então como é que ele detecta e o que ele responde para a gente. Um outro teste bastante utilizado de radiografia. Aí é como se fosse o médico mesmo tirar um raio-x do equipamento, né? Então, é muito interessante, né? Só que tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Ele não é um teste muito corriqueiro, tão fácil de se fazer, mas ele é bastante preciso, ele traz bastante informações para a gente, principalmente para falhas internas. Por exemplo, aqui na cidade extrema mesmo, né? Então, se você for na Frum, né? Ela tem lá um dos testes que ela faz no produto deles, é o teste de radiografia. Então, depois que a peça é fundida, ela passa por um exame de radiografia para quê? Para ver se internamente teve alguma falha na fundição.
né? Então todas as peças passam por um teste de radiografia, né? Mas lá isso daí é fundamental, né? Um teste caro, mas para um equipamento caro, mas como eles utilizam muito isso daí, acaba ficando para eles barato, né? Barato, faz parte do processo, não tem o que fazer. Então, algumas vantagens, ó. Pode ser usada na maior parte dos metais. Então, quase todos os metais é possível se fazer o teste de radiografia. Permite uma imagem em registro permanente, ou seja, eu tiro a imagem da peça, eu posso guardar isso daí, né? Então eu tenho um documento de que a peça está ok. Inspeciona o interior dos materiais, que isso é muito difícil, porque qualquer outro teste você vai examinar por fora do material. Um teste de tração, que poderia pegar uma possível falha, né? Mas eu faço da amostra, não da peça inteira, né? Então isso é muito interessante, porque o teste de radiografia ele consegue pegar falhas internas do materiais. Revela erros de fabricação e evidência de descontinuidades estruturais, que aí eu estou falando também do material, né? Então, de repente, ali na fundição do material, em determinado pedaço ali, houve algum problema de descontinuidade. Então, a gente consegue pegar ali esse problema aí, tá? Então, é um teste bastante utilizado. Também dá para utilizar o teste com peças prontas, né? É o que a gente acaba fazendo. Então, aí do lado, vocês estão vendo aí uma fotografia, né, de uma radiografia do material, né? E qual que é a dificuldade dele, né? Então aqui é difícil aplicação em objetos de geometria complexas. Então se eu tenho um objeto muito complexo, fica difícil de determinar qual é o desenho correto desse equipamento, né? De como seria a falha dessa peça. Necessidade de acesso às duas faces do objeto. Então eu preciso ter os dois lados do objeto, né? A frente e atrás. Difícil ou impossível detecção de defeitos lamelares, né? Paralelos ao filme. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho problema de laminação. Então, por exemplo, se eu faço uma peça que ela é laminada uma sobre a outra, esse tipo de defeito é mais difícil pegar, tá? Mas ele é um teste muito utilizado, embora caro. Então eu só vou aplicar esse teste se realmente eu precisar de um teste parecido com esse. E o ultrassom. Este daí é mais popular, porque ele é mais barato, mais fácil de utilizar, ele é mais disseminado, né? Então o ultrassom, o que acontece? Como é que vocês estão vendo com a foto ali, né? Então você tem um sensor que você vai aplicando sobre o objeto, e esse ultrassom vai passando, é como se fizesse um ultrassom mesmo do ser humano, é igual, tá, o equipamento, né? A diferença é a resposta, né? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então, você vai lá, vai passando aquele equipamento, o sensor, né, sobre a peça, através da ultrassonografia, né? Então, o que acontece? É lançado som, né, então, ondas de ultrassonografia, né, e isso volta para o equipamento em forma de imagens. E daí eu consigo detectar trincas, fissuras, né, internas dos materiais. Então a gente utiliza muito o teste de ultrassom, tanto para as peças novas quanto para equipamentos que já estão em utilização. Então, por exemplo, você tem lá alguma tubulação de alta pressão, né? Como é que eu vou saber se eu preciso trocar aquela tubulação ou não? Porque normalmente a corrosão vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, através desse teste, eu consigo determinar corrosão interna, se a parede está mais fina, se a espessura da parede ainda está ok, né? Então, tem bastante utilização o teste de ultrassonografia. E eu coloco aí algumas vantagens, né? Que o teste ultrassônico possui alta sensibilidade na detectabilidade de pequenas descontinuidades internas, como trincas devido ao tratamento térmico, fissuras e outros de difícil detecção por ensaio de radiações penetrantes, radiografia ou gammagrafia. Então, o ultrassom é mais preciso, é um teste relativamente barato e fácil de fazer. E ele é muito preciso, então, por isso, a aplicação muito grande desse teste aí, tá? Daí eu coloco ali ainda, ó, que ao contrário dos ensaios de radiações penetrantes, o ensaio de ultrassom não requer planos especiais de segurança ou qualquer acessórios para sua aplicação. Isso é um fator também. Por exemplo, o teste de radiografia,
a pessoa que está aplicando o teste precisa se proteger do teste. Do mesmo jeito que lá no hospital, na clínica, quando você vai fazer um teste de radiografia, a pessoa que aplica o teste fica atrás de uma parede lá de chumbo, né? Se distancia de quem está fazendo o teste. Se você estiver fazendo esse teste de radiografia também na indústria, tem que ter as mesmas proteções, né? Agora, o teste de penetração, você trabalha com produto químico, e produto químico pesado. Então você tem que tomar uma série de cuidados, porque é um líquido que está sendo passado sobre a peça. Agora, o ultrassom não, ele não tem perigo nenhum para quem está aplicando, então isso também isso facilita o manuseio e a utilização dele. Desvantagens, é só alegria? Não, sempre tem alguma coisa, né? Então coloca ali, ó, o ensaio para ultrassom apresenta algumas desvantagens, como a exigência de grande conhecimento teórico e experiência por parte do inspetor. Além do preparo da superfície, o registro permanente do teste não é facilmente obtido. Faixas de espessuras muito finas constituem uma dificuldade de aplicação no método. Em alguns casos, a inspeção de solda existe a necessidade da remoção total do reforço da solda, o que demanda tempo de fábrica. Vamos lá traduzir o que eu estou colocando aí. Primeiro lugar, né? Paredes muito finas. Então, se eu tivesse uma chapa de aço muito fina, dificilmente eu vou conseguir detectar uma trinca nela. Então, o ultrassom se aplica normalmente a chapas um pouquinho mais grossas, material um pouquinho mais grosso, tá? Então, é possível pegar um problema com chapas finas? Possível é, mas é mais difícil, tá? Então, essa é a primeira coisa. A gente usa muito ultrassom para verificação de soldas, né? Então, o processo, quando existe uma solda, verificar se essa solda está bem feita. Só que a solda, ela gera realmente rebarba, gera aquele reforço dela. E muitas vezes, para conseguir aplicar o ultrassom, eu primeiro tenho que lixar essa solda, fazer a limpeza da superfície, né? Então, isso demora tempo no processo de aplicação, não necessariamente no exame, tá? O equipamento é barato, não é um equipamento caro, né? Ele é parecido com esse equipamento que a gente está acostumado nos hospitais ou nas clínicas, né? Então, na verdade, você tem um sensor e um leitor que vai verificar essas descontinuidades do material. Resultado. Muito bom. Ele traz muitos resultados interessantes, né, e muito confiáveis, tá? Eu coloco ainda ó, que o julgamento da descontinuidade encontrada deve ser feito de acordo com o procedimento escrito e norma aplicável, especificação do cliente ou documento da qualidade. As descontinuidades não são julgadas pelo seu comprimento ou pela sua amplitude do eco de reflexão, o que são quantidades mensuráveis para o inspetor de ultrassom. Entretanto, algumas normas estabelecem que tipo de descontinuidade encontrada também deve ser avaliado, pois é decisivo na aceitação ou rejeição da junção de solda. Então, no teste, por exemplo, então, de junção de solda, a solda tem, por natureza, já uma pequena descontinuidade, né? Então a norma que a gente vai seguir, que vai utilizar, o padrão que está sendo utilizado para esse tipo de exame, vai dizer o que é aceito e o que não é aceito. Não só pelo tamanho da descontinuidade, mas pelo tipo de descontinuidade também que é proposta a ele. Bom, pessoal, então esses testes são mais alguns testes de ensaio de material. Esses são alguns ensaios que a gente falou hoje, então, não destrutivos, né? E a gente já tinha falado de alguns ensaios destrutivos, correto? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos a todos e até a próxima.